Ainda tem gente pedindo para entrar. Então, aí vocês já viram que está gravando, né? Já foram avisados. E é aquela coisa de sempre, quem não quiser mostrar-se, é só desligar a câmera. Mas fica à vontade para falar, né? Sempre lembrando que é só para uso interno, para quem se inscreveu no curso. Ele não pode participar nesse horário, né? Então, hoje nós vamos ver, nesse segundo encontro, o discurso que Estevão fez perante o Sinédrio. Tá? E na próxima terça-feira, no próximo encontro, nós vamos ver o apedrejamento, né? E como que Lucas, discretamente, de modo muito sutil, ele dá informações de que Paulo teve grande responsabilidade nisso, mas a gente só percebe isso no Atos dos Apóstolos quando a gente tem informações sobre o judaísmo, tá? Porque o responsável para conduzir uma execução, ele tem diante de si uma veste que ele pode levantar essa veste a qualquer momento para impedir a execução. E Lucas simplesmente diz que colocaram as vestes aos pés de Saulo. Né? Quando a gente não tem informação do judaísmo, a gente acha que Saulo é um jovenzinho que está por ali, eles vão apedrejar Estevão, e aí é preciso tirar, não é, aquela capa, né, naquele manto que cobre, não é? Ficam só com a túnica, e ele ficou ali vigiando. Não é disso que se trata. Então, a gente vai ver o que diz a lei do Sinédrio, né? E aí a gente vai ver toda a responsabilidade de Saulo nessa execução. Vamos tentar salvar a barra de Lucas, porque às vezes Lucas é acusado de não ter narrado isso de forma correta, né? Que Paulo estava responsável por, né? Mas aí a gente vai ver que ele dá todas as dicas para a gente ficar sabendo dessas coisas. Só que Lucas não quer narrar tudo explicitamente, porque ele tem muito respeito mesmo por Paulo, né? Ele era assim, uma pessoa que nunca abandonou, né, Paulo, possivelmente foi através de Paulo que ele conheceu o Evangelho, né, então ele não quer, assim, falar dele certas coisas, mesmo depois que ele provavelmente já foi executado, né, quando ele termina. Paulo já tinha sido executado quando Lucas termina de escrever o Atos dos Apóstolos. Por isso ele deixa o Atos dos Apóstolos sem final, né, porque ele não quer narrar como foi a execução de Paulo. E aí ele deixa a obra sem final para que a gente possa, na nossa vida, completar, né, aquilo que os apóstolos começaram a fazer, que é a divulgação do evangelho e o serviço ao próximo, que a gente continue, né? Então, isso aí a gente vai ver essa coisa da execução de Estevão na próxima quinta e a gente encerra. Hoje nós vamos ver o discurso, porque exatamente esse discurso de Estevão perante o Sinédrio é um discurso totalmente diferente de todos os discursos que tem na Bíblia inteira, certo? Ele é diferente dos outros discursos dos outros apóstolos. Obviamente, Lucas teve que fazer os arranjos dele para que esse discurso pudesse ser o mais fiel possível
as intenções de Estevão, mas Lucas não estava presente, não é? Esse discurso foi escrito muito tempo depois, não é, desses acontecimentos, e Lucas teve que fazer a montagem, né, literária disso, a partir de testemunhas, né, que disseram mais ou menos do que tratou o discurso de Estevão, e aí, da mesma forma, ele também montou outros discursos, né? Então, pelo tema, pela mais ou menos o assunto, Lucas redigiu, não é? Então, não é assim, não tinha ninguém gravando um áudio de Estevão lá na hora que ele falou e tal, mas, né, isso aí é uma fidelidade à proposta, não é, daqueles discursos vários que tem no Atos dos Apóstolos, de Paulo, de Pedro, né? E esse aí é muito significativo e é radicalmente diferente de tudo que a gente encontra a respeito de discurso na Bíblia inteira, tá? Então, vamos lá ver como é que a gente pode, né, dizer isso com mais tranquilidade. Vou ajeitar aqui, porque, como eu estou dizendo, hoje eu estou apanhando, porque está diferente. Ai, meu Jesus Cristo. Eles fizeram mudanças no Meet, mas vamos lá. Bom, então, nós temos aqui o seguinte: Estevão nos foi apresentado lá no início, né, do capítulo 6, que nós vimos no nosso encontro passado, tá? E o cenário da prisão, julgamento e execução é dado nos versículos restantes do capítulo 6. Então, o aparecimento de Estevão, qual a função de Estevão, foi, né, uma apresentação rápida lá nos primeiros 7 versículos do capítulo 6. Depois que vem os dados, né, os acontecimentos a posterior àquilo que foi dito na apresentação. Porque se a gente for ver, o fato de Estevão fazer um sistema caritativo, não daria motivo para ele ser apedrejado. Então, tem que vir as questões que se somaram a isso, né? Então, além do mais, com o apedrejamento de Estevão, né, teve uma dispersão na igreja, que todos os cristãos que vieram do judaísmo de cultura grega foram expulsos ali de Jerusalém. Né? Então, é como se Estevão fosse o responsável por uma grande confusão entre os judeus, né? E aí todos foram ali expulsos e ficaram só aqueles cristãos que eram de origem judaica de Israel, né? Seja da Galileia, seja da Judéia. Então, nós temos assim, nós vamos dividir o seguinte: o cenário em que motiva o discurso, não é? Aí o discurso, que é quase todo o capítulo 7, é um discurso longo. A consequência do discurso é o apedrejamento e depois a dispersão. Então, esses itens 3 e 4 veremos no nosso próximo encontro. E hoje vamos ver especificamente esse cenário e o discurso, o cenário do discurso e o discurso, tá? Bom, vamos lá. Então, a gente precisa recordar o seguinte, que a perseguição que Estevão sofreu já vem depois de um início de perseguição com relação aos apóstolos, né? Os apóstolos, quando Estevão aí aparece, né, os apóstolos, já no capítulo 5 do Atos dos Apóstolos, eles já foram perseguidos, né? Eles foram presos, porque estavam falando no nome de Jesus, não é?
Então, por exemplo, em 5:17, que começa, né, essa questão aí, prisão dos apóstolos, não é? Porque ele diz assim: interveio então o sumo sacerdote com toda a gente e os saduceus, né? Tomados de inveja, lançaram mão sobre os apóstolos, recolheram a prisão, né? Então, eles devem ter ficado num porão, né, do Sinédrio, porque as, aquelas instituições que tinham relação com o direito, seja o direito religioso, o direito civil, elas tinham porões em que se transformavam em prisões, não é? E aí, eles são miraculosamente soltos por um anjo, né? Durante a noite, o anjo do Senhor, está no versículo 19, solta os apóstolos, né? E aí, o anjo diz para eles continuarem evangelizando lá no templo. Então, lá no templo tem um lugar, no átrio dos gentios, é como se fosse uma praça, que foi ali que Jesus expulsou os vendilhões do templo. O átrio dos gentios, ela dentro do perímetro do templo, dentro dos muros do templo, mas é um local antes do edifício do templo, e é um local que todo mundo pode entrar. Né? E ali tem animais, vendiam animais e tudo mais, mas foi um local do templo construído para se falar do Deus de Israel para os estrangeiros. Então, os estrangeiros eram proibidos de entrar no templo a partir do rei Josias, não é? Na época que Salomão construiu o templo pela primeira vez, né, as pessoas de qualquer nacionalidade poderiam entrar no templo, até Salomão faz uma oração pedindo a Deus que se qualquer estrangeiro que ali viesse, que orasse ao Deus de Israel, fosse atendido. Né? Mas aí depois o templo foi destruído pela Babilônia, depois do templo foi reconstruído, e cada vez mais se teve esses que voltaram para Israel depois do exílio têm uma xenofobia, um horror aos estrangeiros. Né? Então, os estrangeiros não são mais acolhidos no átrio dos gentios, que é átrio dos estrangeiros, né, dos não-judeus. Aquele lugar que era para eles falarem do Deus de Israel para os estrangeiros é usado para comércio. Né? Mas tem um local, dentro daquela bagunça toda, tem um local chamado Átrio de Salomão, que ele é um lugar em que qualquer pessoa, seja de Israel ou não, pode chegar e expor suas ideias, né? Então, é ali que os apóstolos usam para falar de Jesus, para dizer o evangelho. Então, o anjo disse, vocês voltem ao templo e continuem aí falando, não é, sobre Jesus. E aí, eles vão anunciar o evangelho, né? Ao raiar do dia, eles começaram de novo. Aqueles que estavam presos foram soltos à noite, voltaram no arraiar do dia e começaram, então, a anunciar o evangelho. E alguém foi dizer para o sumo sacerdote, vocês não tinham recolhido aqueles homens em prisão? Como é que eles estão lá fora dizendo aquelas mesmas coisas, falando daquele Jesus, né? E aí, então, mandam ver o que aconteceu, cadê esses homens, foram lá no lugar onde eles estavam presos e eles não estão mais presos, né? Estão livres, né? Então, eles são, de novo, levados a comparecer perante o sumo sacerdote, que disse, vocês foram proibidos, não é? De falar no nome daquele homem, ele não pronuncia o nome do homem, porque foi um crucificado, né? Então, o sumo sacerdote não pronuncia o nome dele, porque é considerado um maldito, e aí Pedro diz que antes se deve obedecer a Deus do que aos homens, né? E fala para ele para o sumo sacerdote, que eles mataram Jesus, né? O Sinédrio mandou matar Jesus, suspendendo no madeiro, mas Deus o ressuscitou, né? Então, eles ficaram
com muita raiva, né? Vai acontecer aqui em relação aos apóstolos, o mesmo que depois vai ser dito a respeito de Estevão, que é no capítulo 5, versículo 33, vai dizer assim: ouvindo isto, eles tremiam de raiva, né? Quando Estevão fala, eles tremem de raiva e rangem os dentes, né? E querem matar. Mas é aí que Gamaliel, né? Aí vamos aqui, Gamaliel vai intervir, né? E vai dizer: olha, cuidado, que vocês podem estar indo contra Deus, né? Deixa que, se não for de Deus, eles mesmos vai ter fim, como todos os outros movimentos. Na realidade, Gamaliel é um simpatizante da mensagem cristã, né? Além de um grande sábio, é um simpatizante. E faz tudo possível para livrar os seguidores de Jesus dessas perseguições, né? Então, aí, por causa do conselho de Gamaliel, em 5:40 é dito que os apóstolos foram açoitados com varas, isso é um açoite leve, né? Não foi o açoite com aqueles, não é o chicote com pontudo, né? Que colocavam objeto cortante na ponta do couro, do chicote, né? Então, não foi isso, foi com varas, né? Para intimidá-lo e depois soltaram, né? E eles ficaram felizes porque foram achados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. E cada dia, no templo e nas casas, eles não cessavam de anunciar a boa nova. Então, a perseguição de Estevão, ela é uma continuidade dessa perseguição que já começou com os apóstolos, né? Então, só para a gente não achar que a perseguição começou com Estevão, agora se tornou mais grave, né? A partir da raiva que eles sentiram de Estevão. Bom, então, a primeira parte, né, que é o cenário, né, aqui, essa primeira parte que é o cenário, vai ser a sabedoria e o espírito com que Estevão agia e falava, né? Então, isso aqui são os versículos, que aqui é o cenário, vai do 6:8 ao 7:1. E logo no início, no 6, de 8 a 10, temos essa definição de Estevão, né? É uma informação que é dada a respeito de Estevão, que é de suma importância, né? Ele tinha uma sabedoria quando falava, né? E, além de tudo, era uma pessoa humilde, né? E fazia prodígios, né? Então, primeiro é dito que ele fazia prodígios. E isso é interessante, porque tem gente que acha que o Estevão foi escolhido para um serviço de caridade, porque ele não tinha condições de anunciar o evangelho. Mas aqui é o contrário, mostra que Estevão, ele tanto tem uma eloquência que supera a de todos, né? Como também ele é uma pessoa que faz milagres, além de cuidar dos necessitados, né? Então, é assim um cristão completo, né? Então, uma pessoa que tem uma forte experiência com Deus, né? Tem esse dom de fazer os prodígios, de curas, de exorcismos, né? De ajuda às pessoas, ajuda materialmente e é um intelectual, né? Ele tem a argumentação adequada. Professora, ele seria naquelas na festa, né? Aquela festa das tendas que tem o que tem sabor e perfume, não é? Isso. Qual é o nome? Então, ele é aquele que, porque na festa das tendas, eles dividem as pessoas conforme os ramos, né? Tem o etrog, é o que tem o sabor, que é esse, né? O etrog tem o sabor e tem perfume. Então,
é ele, né? Porque tem aquele que tem aquele ramo que tem só perfume, tem aquele que tem só sabor, tem aquele que não tem sabor nem perfume, e tem aquele que tem o sabor e o perfume. Então, o sabor, não é exatamente a palavra que, né, a sabedoria, a eloquência, a palavra que fala, né, forte na pessoa, e o perfume, não é? É aquele que age, né? Aquele que espalha o seu perfume na ação. Então, ele seria o discípulo ideal, né? Para o judaísmo e, então, para o cristianismo também, né? Que é aquele que realmente ele tem essa dimensão intelectual, ela tem essa dimensão caritativa, não é? E tem a dimensão, não é? De dessa espiritualidade forte, né? Desse modo de se relacionar com Deus que é profundo, né? Que o leva a ter dons, né? Extraordinários. Então, é muito interessante, porque até agora, somente dos apóstolos, né, em 5:12, é que foi dito que eles fazem prodígios no meio do povo. Né? Mas, olha, os apóstolos disseram que não iriam deixar de anunciar o evangelho para cuidar dos necessitados, né? Supervisionar a caridade lá com os necessitados. Agora, o Estevão anuncia o evangelho, ele supervisiona um sistema de caridade e ele ainda discute aí com os judeus, né? Os judeus que não se converteram a Jesus Cristo. Então, ele entra em atrito, logo de cara, com um tipo de judeu muito específico. Né? Não são com todos, logo de uma vez, mas com a chamada Sinagoga dos Libertos. Né? O que seria essa Sinagoga dos Libertos? Né? Deixa eu ver aqui... Estevão, no 6:8, Estevão, cheio de graça e de poder, operava prodígios e grandes sinais entre o povo. Interviram, então, da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus e alexandrinos, dos da Cilícia e da Ásia, e puseram-se a discutir com Estevão. Então, veja, essa sinagoga do liberto, ela surgiu lá em Jerusalém porque alguns judeus de cultura helenística, de cultura grega, ou seja, judeus nascidos que viviam fora de Israel, eles caíram escravos por dívidas. E o lugar deles, onde eles viviam, né, é dito aqui, de Cirene, de Alexandria, da Cilícia e da Ásia, deve ser da Ásia Menor, não é? Então, dessas regiões. Eles caíram escravos por dívida. E lá em Jerusalém, os judeus ricos de Jerusalém, aqueles que tinham privilégios com relação ao Império Romano, que dava permissões a ele de explorar o povo e ganhar dinheiro de um povo que já era mais explorado ainda, às vezes com a questão do templo, às vezes com terras que o Império Romano dava para eles. Então, eles, para que não houvesse judeus escravos, eles mandaram dinheiro para pagar dívidas e de forma que esses judeus que se tornaram escravos foram libertados. E ficaram muito gratos com esses de Jerusalém, de forma que vieram morar em Jerusalém, porque lá onde eles moravam não tinham mais condições de morar, né, porque perderam tudo, se tornaram até escravos por causa de dívida. Quando pagaram a dívida que os libertou, mas eles não tinham como viver e vieram para Jerusalém, porque lá eram ajudados pelos outros judeus. E aí fundaram uma sinagoga, né? Uma sinagoga chamada Sinagoga dos Libertos. Diga, Ângela. Seu microfone está desligado. Oi, boa noite. Boa noite. Por favor, aqui na Bíblia de Jerusalém, eles colocam que esses
libertos teriam sido os descendentes dos judeus levados a Roma por Pompeu em 63 a.C. A senhora... Não concordo muito, não. Estou vendo aqui, inclusive estou lendo a Bíblia de Jerusalém. Pois é, né? Eu achei meio estranho isso. 63 a.C., aqui já está em... Aí quando Lucas está escrevendo, ou quando esses acontecimentos estão ali na hora, né, dos acontecimentos, nós já estamos em muito mais do que o ano 30, não é? É isso. Pois é, 33 seria a carne de Jesus, né? Aqui já estamos adiante. Ele com a questão da bagunça do calendário, do que se marcou como sendo o ano 1, né? É uma marcação errônea, com 6 anos de diferença. Então, Jesus pode ser colocado o nascimento dele em 6, antes da Era Comum. Aliás, hoje em dia, os estudiosos até evitam de colocar antes de Cristo, depois de Cristo, coloca Era Comum, né? Essa era que nós estamos aqui em 2023, né? Então, o ano 1 foi marcado de forma errada, né? Então, esse 6 antes da Era Comum, possivelmente foi quando Cristo nasceu. Então, se ele viveu no ministério dele uns 3 anos, nós temos aí, não 33, né, mas 33 mais 6 dá 39, perto do ano 40, e aí judeus levados escravos em 63 antes. Isso, não tem, quando os estudiosos querem explicar coisas que eles não sabem. Então, obrigada. Mesmo porque, como é que eles são os escravos levados a Roma, se Atos dos Apóstolos diz que eles estavam, né, na região de Cirene, de Alexandria, são lugares totalmente diferentes de Roma. Por exemplo, Alexandria no Egito, né? A Ásia Menor é bem para cima e como é que noroeste, né? A Ásia Menor está bem a noroeste de Jerusalém, né? E ainda está muito longe de Roma, mas o principal que está longe de Roma aqui é Alexandria, né? Então, não tem como ser os que foram levados para Roma. Então, diga, Edna. Irmã, era comum, é a mesma coisa de era cristã, ou só se refere a era cristã os que acreditam em Cristo? Não, era cristã é porque se achava que o ano 1 realmente era o ano do nascimento de Cristo, não é? Então, porque esse calendário que nós temos, ele surgiu tempos depois, nessa forma de marcar o calendário. Quando a igreja já se uniu ao império, né? Então foi feito um primeiro calendário, que foi o calendário juliano, né? Então se calculou quando teria sido o nascimento de Cristo para colocar esse ano do nascimento de Cristo como ano 1. E aí o cálculo foi mal feito, né? O cálculo deu um cálculo errado, de forma que eles colocaram o que nós chamamos de ano 1 hoje, Jesus já teria 6 anos, né? No que hoje chamamos de ano 1. Então, se não tivesse tido erro, nós não estaríamos em 2023, né? Mas 2029. Mas foi calculado errado. E aí as pessoas evitam de falar antes e depois de Cristo, mas é a mesma coisa. Ano 1 é ano 1. Eu chamo o ano 1, ano 2, ano 3 depois de Cristo, eu chamo o ano 1, ano 2, ano 3 da Era Comum. Tanto faz, né? Agora, porque os estudiosos sabem que Cristo não nasceu no ano 1, eles não falam muito de antes ou depois de Cristo. Mas Era Comum. Você vai encontrar isso nos livros. Ser. Essa era nossa, pós-Cristo. E a EC é antes da Era Comum, né?
né? Os judeus falam antes da Era Comum, depois da Era Comum, não fala antes de Cristo e depois de Cristo, porque para eles Cristo não veio, né? Então, não concordo que seja a sinagoga do Liberto seja os judeus que foram escravizados por Pompeu, né? Nem se sabe direito que se há essa escravidão por parte de Pompeu em 63. Eles são de várias regiões diferentes, não é? Inclusive muito distante de Roma, como o Egito, né? Roma é na Europa, o Egito é na África, né? Alexandria no Egito, como assim, né? Então, eles são da sinagoga do Liberto porque eles foram libertados da sua escravidão. E eles, que eram de língua e cultura grega, né, começaram a discutir com Estevão, e esses judeus da sinagoga dos libertos, né, conforme um autor que eu gosto muito, que é o padre Alberto Casalienio, né, que é um estudioso italiano, jesuíta, ele disse que eles eram mais fanáticos do que os outros, porque eles queriam agradar os judeus lá de Jerusalém, não é? Então, eles queriam seguir à risca, tudo à risca, não é? Queriam, assim, cumprir a lei minuciosamente, para não dizerem que eles eram cheios de sincretismo, que eles eram nascidos fora de Israel e por isso não seguiam a lei, né, como deveria ser, etc., né? Então, eles eram bem exigentes, né? Então, eles querendo mostrar serviço, como se diz aqui, né? Eles querendo mostrar que realmente defendiam a Torá, então começaram a discutir com Estevão, mas não tinham a sabedoria, não é, para enfrentar Estevão, não é? No versículo 10, em 6:10, diz assim, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com o qual ele falava. Então, eles subornaram algumas pessoas para dizer, ouvimos-lo pronunciar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Então, eles conseguem testemunhas, não é? Falsas testemunhas. E essas falsas testemunhas convencem algumas pessoas, né? O povo. Mas, veja, o povo não é um povo simples, porque o povo simples está sendo ajudado, os que sofrem estão sendo ajudados pelos cristãos, não estão interessados nisso. Mas aquelas pessoas que são interessadas, como os anciãos, os escribas, né, que chegaram de improviso, né, e pegaram Estevão à força e levaram para o Sinédrio. Então, lembrando que o Sinédrio é aquela Suprema Corte judaica, né, que resolve assuntos a respeito da Torá, da lei de Moisés, né? Bom, então isso aqui eu já falei que os apóstolos estão sendo perseguidos, né, já foram perseguidos, e Estevão faz parte dessa perseguição geral ao cristianismo. Então, em nada, o Estevão, ele só não tem nome de apóstolo, né, mas ele está até fazendo mais do que os apóstolos, porque a sabedoria dele é extraordinária, né? Então, eles subornaram falsos testemunhos, e essas testemunhas disseram que ele está falando contra Moisés, né, dizendo, vamos dizer mais à frente, que Estevão está querendo mudar os costumes de Moisés, né? Está querendo mudar os preceitos da lei de Moisés. Quando fala Moisés, está falando geralmente da lei, né? Aqui, a lei que Deus deu através de Moisés, né? E contra o templo, né? Contra Deus é contra o lugar sagrado, né? Eles entendem, né? Tem uma passagem de Levítico, né? Que eu vou até colocar nosso próximo encontro, que é Levítico 24:16, que diz que se alguém blasfemar contra, né, Deus, deve ser apedrejado. E com o passar do tempo, os rabinos perguntaram quando é que uma pessoa blasfema contra Deus. Então, eles discerniram que é principalmente quando falam contra o templo,
porque Deus está no templo, né? E contra a lei de Moisés, porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos para estudar, para meditar, para falar sobre a lei de Moisés, Deus está no meio deles, né? A presença divina está ali. E a lei de Moisés é entendida como um alimento para a alma, né? Então, se falar contra Deus é principalmente falar contra qualquer coisa que esteja na Torá, no Pentateuco, né, na lei de Moisés, ou falar contra o templo, né? E então, lá no Antigo Testamento, em Levítico, não vai ter isso. Levíticos 24 vai dizer apenas se alguém blasfemar contra Deus, deve ser apedrejado. Mas aí, na época de Jesus, e na época da igreja, né, dos inícios da comunidade cristã, isso já está definido pelos rabinos, que blasfemar contra Deus, é blasfemar contra a Torá e contra o templo, né? Então, se a gente lê Mateus 26, 61, a gente vai ver que também disseram isso de Jesus, né? Falsas testemunhas disseram que Jesus havia dito que Jesus, iria destruir o templo, né? Então, Jesus nunca falou que iria destruir o templo, mas ele falou que iam, né, por causa da infidelidade dos judeus, iam destruir o templo e ele edificaria em 3 dias, que falando da sua ressurreição, né? A função do templo era fazer o encontro entre o ser humano e Deus. Essa é a função do templo. E essa função agora é feita por Jesus. É através de Jesus que o ser humano vai até Deus, né? Se conecta com Deus, entra em comunhão com Deus. Não é através de templo nenhum templo nos leva à comunhão com Deus. Não é? Como Jesus mesmo explicou para a mulher samaritana, lá no Evangelho de João, não é um lugar físico, né? Mas é a intenção do coração, é em espírito, adorar em espírito e em verdade, sendo verdadeiramente. Diga, Silvia. Nós não te ouvimos. Silvia Caruso. Levantou a mão, não está com o microfone desligado. Foi acidental ou não está conseguindo ligar o microfone? Pronto. Irmã? Agora sim. Desculpa. Tranquilo. Eu estava lendo o livro do Alberto Casalenho. Sim. E ele falava, e eu posso ter entendido tudo errado, porque isso acontece sempre, né? Mas ele falava que as testemunhas, elas não eram falsas, porque elas contaram coisas que ele não falou. Sim. Porque ele dizia que Estevão falava realmente contra Moisés e contra o templo. Sim. A gente vai ver no discurso que não é um contra, mas a postura de Estevão é que não é necessário o templo, né? A gente vai ver isso ao longo do discurso, né? O Casalino realmente coloca isso, que essas testemunhas elas não seriam falsas, não teriam dado falso testemunho, porque realmente Estevão falava. Mas o Estevão não está interessado em falar contra o templo ou contra a lei, principalmente contra a lei de Moisés. No discurso dele, o que ele vai mostrar é o contrário. É que os judeus que não creem em Jesus, que estão defendendo o templo e a lei de Moisés, na realidade, eles é que são desobedientes, eles é que não obedecem a Deus. Né? E ele vai dizer que o templo é desnecessário, vai mostrar no texto de Isaías, vai mostrar em alguns textos do Antigo Testamento, que não a presença de Deus não está reduzida ao templo, né? A presença de Deus, ela está em todos os lugares, né? E é isso que ele vai mostrar. Mas essas testemunhas, elas foram o texto de Lucas, né, o texto do Atos dos Apóstolos, ele diz que
que eles foram subornados em 6:11, subornaram alguns para dizerem, né? Então, eles receberam, inclusive, dinheiro para falar. Então, eu considero que são testemunhas falsas, né? Que a pessoa recebe dinheiro para dizer uma coisa num julgamento, eu considero testemunha falsa, né? Quer dizer, eles não estão interessados simplesmente em dizer o que ouviram, eles estão ganhando com isso, tá? Quem mais que queria falar era... Vamos lá, minha gente, quem está pedindo aí, deixa eu abrir aqui a fila. Ai, meu Deus, cadê? Sim, Juliana Torres. Quer falar? Diga. Não estou te ouvindo, está desligado teu microfone. Oi, Maíra, boa noite a todos. Porque que estou com o da minha filha, Juliana. Ah, sim, é verdade. Agora estou vendo teu rostinho. É assim, né? A gente sabe que as palavras, quando elas vão de encontro ao que as pessoas acham, né, o que é correto, o que pregam, então eles vão fazer de uma forma com que aquilo que ele falou, o Estevão, fosse deturpado. Então, é como a senhora bem colocou, em nenhum momento ele foi contra o tempo, né? Porque, na realidade, Jesus mostra a gente que nós somos o tempo. Sim. Mas o respeito que ele tinha, inclusive com a lei mosaica, né? Que ele veio dela, né? Mas, assim, é justamente essa deturpação. Então, o que acontece? Eles têm interesse próprio, assim é o que eu penso, né? Interesses próprios, aí eles fazem a deturpação do que Estevão fala para justamente. Então, por isso que é falso. Porque em nenhum momento ele se opõe ao templo naquele sentido, mas ao que querem fazer do templo, né, irmã? Sim. Eu entendi assim. Obrigada. Etienne também quer falar. Sobre o contraste, né? Talvez a evolução do entendimento do que era a proximidade com Deus. Porque para a cultura deles, a religião deles, Deus era um ser distante, né? Que não se podia nem falar o nome dele, nem tocar. Existia uma área no templo que era restrito aos sacerdotes, ao sumo sacerdote, que era o Santo dos Santos. E, no entanto, para o cristão, Deus se fez homem e habitou entre nós. Quer dizer, conversava com os homens, era tocado, né? A proximidade de Deus, quer dizer, é uma visão totalmente diferente, né? A religião cristã da religião judaica, como era naquele tempo, a visão talvez mais inspirada pela classe dos sacerdotes, sei lá. Sim. Mais pelos sacerdotes mesmo. Mais pelos sacerdotes, porque os profetas, eles sentiam a proximidade da presença divina dentro deles, entende? Eles, inclusive, eles falavam em nome de Deus, eles eram a boca de Deus nesse mundo, né? Eles eram profundamente inspirados, né? Os místicos, de uma maneira geral, a gente diz aqui com a palavra místico, aqueles que têm um contato forte com o mistério, né? Com o transcendente. Então, essa era mais a classe sacerdotal, mais ritualista, né? E que institucionalizada, né? Institucionalizada, né? Institucionalizada. Institucionalizada. Isso. Muito bem. Então, na realidade, esse tema que Estevão é acusado, né, é o que vai acontecer no discurso, são os temas do discurso, ele vai fazer todo um percurso sobre o Antigo Testamento, ele vai passar assim, um pente fino na história de Israel, e vai ser dentro desse tema, quer dizer, os óculos a partir do qual Estevão vai agora interpretar o Antigo Testamento, é essa questão de um lugar para Deus falar, que Deus não pode falar em todos os lugares, nem para todas as pessoas, deve ter um lugar específico para falar, e Estevão vai mostrar que não, né? E a outra coisa é que os costumes da lei de Moisés, os preceitos que Moisés deu, tinham por objetivo clarear o entendimento das pessoas a respeito da vontade de Deus. Mas sempre teve a tradição oral, que Moisés também passou
sabe, para seus ajudantes, e esses foram passando de geração em geração. E nessa tradição de interpretação, sempre se disse que a vontade do Senhor, ela é superior à escrita do mandamento, não é? E por isso a escritura tem que ser interpretada, e interpretada à luz de Deus, iluminado por Deus, inspirado por Deus, não é? Então, esse texto deve ser sempre interpretado. Inclusive, eles diziam que a Torá tem 70 faces, quer dizer, inesgotável a interpretação dela, né? Porque Deus sempre pode dizer alguma coisa nova a partir daquilo que está escrito, porque aquilo que está escrito é material, né? Então é a tentativa de aproximar as pessoas que desconheciam a vontade de Deus e que desconheciam Deus de algo que pode ser a vontade de Deus, mas o justo não é aquele que pratica o mandamento, o justo é aquele que discerne a vontade de Deus, apesar do mandamento ou no mandamento. Por exemplo, o José, esposo de Maria Santíssima, ele é chamado de o justo por Mateus, né? No texto de Mateus. Por quê? Que ele não cumpriu um dos mandamentos, que é denunciar a esposa para que ela fosse apedrejada. Então, o justo é aquele que discerne a vontade de Deus. Isso não é a vontade de Deus, está na lei, mas não é para eu fazer isso. Deus não quer que eu faça isso com Maria, não é? Então, é aí que o Estevão vai mostrar que eles não conseguem ser justos, que eles não conseguem fazer a vontade de Deus. Estão tão preocupados em defender o Pentateuco, a lei de Moisés, mas não estão preocupados em fazer a vontade de Deus. E esse vai ser o tema. O tema vai ser a questão do que Deus quis quando chamou Moisés e se existe um lugar específico para Deus falar para as pessoas, ou se Deus pode se manifestar, se revelar em qualquer lugar, né? Então, é muito interessante que diz que o rosto de Estevão era como um anjo, ou seja, eles estão realmente, o texto diz que tudo começou porque eles ficaram com inveja, né? Eles ficaram com inveja de Estevão. E aí não conseguiram vencê-lo, não é, na argumentação, querem se mostrar mais cumpridores da lei do que todo mundo, e acusaram Estevão. Mas Deus testemunhou a inocência de Estevão, fez com que eles pudessem perceber que Estevão tinha aquilo que a gente chama de aura ou auréola, né, que demonstrava a inocência dele. Diga, Rose. Eu fico pensando, às vezes, irmã, que muitos deles têm realmente essa questão da inveja, desses vícios morais. Mas, por outro lado, eu fico imaginando também que muitos deles, como Paulo, por exemplo, que era fiel a Deus, segundo o que ele recebeu da sua cultura, que era muito medo de infringir as leis e não adentrar naquela vida eterna que eles buscavam, entendeu? Eu estou olhando o lado psicológico deles, não Sim. só o lado moral deles. Sim. Aqui no texto, o Lucas foi bem claro em dizer que não se trata de todos os judeus. O conflito de Estevão com esse da Sinagoga do Liberto, que os leva para o tribunal, né? Que ele é de improviso, assim, de sopetão, de forma surpreendente, levado ao sinédrio como se fosse uma pessoa que estivesse fazendo uma coisa muito grave. E o sinédrio só julga questões relativas à lei de Moisés. O sinédrio é interessado em eliminar a fé em Jesus, porque o sinédrio foi quem julgou Jesus, o sinédrio foi quem entregou Jesus para Pôncio Pilatos, o sinédrio já prendeu os apóstolos, já açoitou os apóstolos, já deu ordem para os apóstolos não falarem no nome de Jesus. Se o sinédrio puder agora fazer medo aos cristãos apedrejando alguém, vai ser ótimo. Então, nós não estamos falando de judeu da maneira geral, mas um grupo bem específico que está envolvido desde a época de Jesus a eliminar aquela mensagem de Jesus. Pode dizer.
eu fico imaginando que essa manipulação de mente, né, em que o poder não pode ser ameaçado. Sim. O poder do Sinédrio não pode ser ameaçado, muito mais do que a própria lei, porque eu lembro da passagem de Jesus que os fariseus perguntaram a ele, por que teus discípulos não lavam a mão antes da refeição? Ele falou assim, por que vocês não... né? Aí eu fico pensando nessas passagens, quer dizer, fica muito claro para a gente que é uma questão de luta de poder, né? Como sempre existiu, aliás, e ainda existe. E principalmente poder religioso, que é um poder que tem uma sacralidade, que parece... a pessoa que tem sede de poder, ela geralmente se envolve com religião para galgar altos postos, porque o poder tem uma sacralidade, não é simplesmente um poder temporal, né? Dá uma aura de que a pessoa é mais importante para Deus do que todo mundo, né? Que a pessoa é um defensor da vontade de Deus, defensor de Deus, quando na realidade essa pessoa defende mais os seus próprios interesses, o interesse de uma instituição, não é? Mas o importante enquanto eles têm oportunidade para voltar atrás, porque eles veem Estevão na sua grandeza, né? Então é mostrado para eles realmente que Deus está com Estevão, mas eles estão obstinados, não é? E eles seguem adiante. Então, enquanto eles estão surpresos aí com o fato de Estevão, né, estar diante do Sinédrio, com todos com os olhos fitos nele, né, e tendo a impressão de que o seu rosto brilhava como de um anjo, Estevão vai fazer, então, o seu discurso. E aqui nós começamos a dividir aqui o discurso de Estevão, né? Então, primeiro, nós temos uma moldura. Uma moldura às vezes, uma narrativa, é uma exortação, é algo que se coloca no início e no final de um discurso, às vezes, né? Ou de uma parábola, né? Então, nós temos aqui o que motiva o discurso de Estevão é a pergunta do sumo sacerdote, que vai dizer assim, as coisas são assim mesmo, como estão dizendo, né? Essa pergunta que vai motivar o discurso. E aí ele vai responder, irmãos e pais, porque os mestres são chamados pelos discípulos de pai. Então, Estevão se coloca numa posição de humildade, como se fosse um discípulo deles, né? Reconhecendo a autoridade deles, não é? Irmãos e pais. Aí ele começa com a história de Abraão, não é? Aí ele vai começar a história de Israel, a partir de Abraão, fazer todo um resumo, e nesse resumo ele vai mostrar que a maior parte, não é, do tempo, o povo de Israel viveu fora da terra de Israel. Como é que Deus só se revela em Israel, no templo de Israel? Se passou tantas e tantas décadas sem templo. Então, veja só, quando Deus chamou Abraão, não existia terra de Israel, o que existia a região de Canaã, que eram só povos pagãos. E Deus falou com Abraão onde? Lá na Mesopotâmia, na Caldeia. Né? Então, quer dizer, tudo começou com Abraão. E esse começo não é num lugar sagrado, onde se adora o Deus verdadeiro. Esse começo é numa terra onde se adora muitos ídolos. Inclusive, a família de Abraão tem um apócrifo que fala que o irmão de Abraão era um construtor de ídolos, né? Ele fabricava ídolos, né? E vendia, vivia disso. Então, Deus vai falar mais com o povo de Israel, mais fora da terra de Israel, do que dentro da terra de Israel, porque Abraão não tinha um lugar sagrado, não foi porque era sagrado que Deus falava, às vezes que Deus manifestou a Abraão, ele estava em Canaã, que era uma terra pagã, né? O antigo nome de Israel, né? Era a região de Canaã, cheia de povos que faziam sacrifícios até de sacrifícios humanos, né? Aí depois foram para o Egito, uma terra estrangeira, cheia de ídolos, foram escravos,
por centenas de anos lá, e Deus falou com Moisés, foi lá, Deus falou com Moisés no Monte Sinai, etc. E vai mostrando que o templo só foi construído lá por Salomão, muitos séculos depois que Deus já caminhava com o povo de Israel. Não durou muito, o templo foi destruído pela Babilônia, não é? Demorou a ser construído, e a maior parte do tempo o povo de Israel estava fora de Israel. E, além de viver fora de Israel, esse povo ele vai mostrar que sempre desobedecia à vontade de Deus, e depois que Moisés deu a lei, eles passaram a desobedecer Moisés, que eles nunca aceitaram Moisés como líder, que se rebelaram contra Moisés várias vezes. Quer dizer, os antepassados todos se rebelam contra Moisés e agora eles querem defender Moisés. Como assim? Não é? Certo? Então, a maior parte do tempo, Deus se revelou fora da Terra Santa, para o povo de Israel, mas fora da Terra Santa, e a maior parte do tempo eles desobedeceram a Moisés, né? Viveram fora de Israel e desobedeceram a Moisés. Então, que conversa é essa de lugar santo, né? E de que eles são os defensores de Moisés, os seguidores de Moisés, né? Então, ele começa aí, nós dividimos aqui a letra A, é a promessa que Deus faz a Abraão antes da Terra Santa, né, da Terra ser santa, lá em Israel, e antes de séculos, milênios, né, antes do templo, né, mais de um milênio antes do templo ser edificado. Então, falou na Mesopotâmia, então, o lugar onde Deus apareceu a Abraão, que foi a Mesopotâmia, e ali ele fez a promessa, uma promessa impossível, né, para o ser humano, dar terras para ele, que toda a terra estava ocupada, e filhos, né, na idade que estava, certo? Então, já começa aí. A promessa foi feita fora do templo, né, fora da Terra Santa. E aí passa para a questão, né, a partir do versículo 6, ele passa para a questão do Egito, né? Então, José é levado para o Egito. E como é que José vai para o Egito? José era justo, né? Fazia a vontade de Deus, e os irmãos de José, que são todos os judeus, que os judeus são os descendentes da 12 tribos, invejavam José, né? Então, está dando a dica aí. Quando uma pessoa é justa, faz a vontade de Deus, os do seu próprio povo ficam contra, não é? Então, ele vai falar de José, que José, não é? Deixa eu ver aqui. Sim, ainda estou no B, né? Que Deus mesmo disse para Abraão que ele vai ser levado a uma terra, que os seus descendentes vão ser levados a uma terra estrangeira, mas depois se tornarão escravos e depois vão retornar. E em seguida tem o C, né? Que é a partir do versículo 8, que é a ida de José, não é? Deixa eu ver aqui, é o 8, Abraão circuncidado. Então. No 8, na segunda parte do 8, né? Isaac fez o mesmo a Jacó aos 12 patriarcas. Aí, no 9, os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, né? Então, tem aí a partir do versículo 9, né? Do 8b e segue até o 19. Então, isso aí é a história da segunda metade do versículo 8 até o 19, é a história de Israel no Egito. Veja que José, enquanto os irmãos de José estavam na terra, né, de Canaã, que seria depois a Terra Santa, junto do pai, né, estavam errados, porque foram responsáveis pelo que aconteceu a José. Né? Venderam José como escravo e disseram para o pai que José tinha sido morto por uma fera. Eles, que estavam no lugar que se tornou a terra de Israel, fizeram mal ao seu irmão. José, que estava na terra estrangeira, que eles estão dizendo, na época
na época aí de Estevão, que o judeu da terra estrangeira não dá conta, judeus em terra estrangeira não dá conta de seguir a Torá, todo mundo sabe, pela história de José, que José foi justo, que José nunca desobedeceu, que José preferiu ir para a prisão do que cometer adultério, do que trair aquele que era o senhor dele, né? Tendo relações com a esposa do general que o comprou e o tornou escravo. Que José foi sempre correto, tão correto que os carcereiros na prisão pediam ajuda a José para vigiar os presos, né, os prisioneiros. Então, enquanto os irmãos de José estavam na terra que seria a terra da promessa, faziam coisas erradas por inveja e tudo mais, José, que estava fora da terra de Israel, que era o justo que fazia a vontade de Deus, né? Aí ele passa, a partir do versículo 20, ele já chega no momento em que nasceu Moisés, né? E aí é dito que Moisés, vai retomar toda a história de Moisés, dizer que Moisés, não de cujo costume ele se orgulhava, é isso que está dizendo, né, de praticar, foi educado por estrangeiros, foi educado na casa de Faraó. Né? Não só estava no estrangeiro, que era o Egito, como foi levado ao palácio do Faraó, criado como se fosse da família do Faraó, neto do Faraó, né? Filho da princesa, filha do Faraó. E educado no palácio do Faraó, não é? Onde aprendeu tantas coisas. E ele foi rejeitado pelo povo. Né? Ele foi rejeitado porque, ao tentar separar uma briga, não é, entre os hebreus, não é? Aí no versículo 27, tem assim, no 7, 27, né? Diz assim, então, o que maltratava o companheiro o repeliu, dizendo, quem te constituiu chefe e juiz sobre nós? Pretenderias matar-me da mesma forma como ontem matastes o egípcio? A estas palavras, Moisés fugiu e foi viver como forasteiro na terra de Madiã, onde gerou 2 filhos. Então, Moisés, foi acusado de assassinato, não foi pelos egípcios, foi acusado de assassinato pelo seu próprio povo, quando ele tentou fazer uma conciliação entre dois irmãos. Não é? Então, Moisés teve que fugir. Não foi por causa dos egípcios, foi por causa dos hebreus, que o acusaram de assassinato, de denunciá-lo. E por que ele acabou matando o homem? Para defender um escravo. Né? Então, ele acabou matando um egípcio para defender os escravos, e os próprios escravos estão acusando. Né? Certo? Então, ele foi rejeitado e se tornou duplamente estrangeiro, porque ele já era um estrangeiro no Egito, que ele não tinha cidadania do Egito, e aí passou a ser estrangeiro em Madiã, lá cuidando do rebanho do sogro. Né? E lá ele ficaria se Deus não tivesse chamado. Então, vai mostrando, a partir aqui de Moisés, que a partir de Abraão, ele já mostra que Deus não tem lugar certo para falar, que falou com Abraão foi fora do tempo. Né? Tudo bem, Milena. E depois ele vai mostrar com José que José faz mais a vontade de Deus do que quem está na terra, né, da promessa, e agora vem Moisés, e eles se orgulham tanto, não é, de praticar a lei de Moisés, e vai dizer, mas não foi assim, a vida de Moisés não foi nada fácil. Não é? Moisés foi o tempo todo rejeitado. Então, aqui nós temos o centro do discurso de Estevão, né, que falando do encontro de Moisés com Deus no Sinai. Né? Obviamente que na época de Estevão não se dizia mais que foi Deus que veio, né, no Sinai, mas fala que é um anjo que falou na sarça, porque eles já avançaram na mentalidade, já a religião, as religiões vão
vão se desenvolvendo, né? Ela tem uma história, a religião é uma forma, apesar de Deus se comunicar, né, com as pessoas, inspirar as pessoas, a compreensão é humana. A religião, os princípios de uma religião são feitos por seres humanos. E aí é natural que a compreensão das coisas do passado vai evoluindo, né? Então, aqui eles já falam que um anjo enviado por Deus falou com Moisés na sarça, né? Lá no Monte Sinai. E o Monte Sinai é um monte onde se adora ídolos, e se adora a lua, né? O Monte Sinai é onde Deus falou com Moisés, escolheu Moisés, falou com Moisés, é um santuário da lua, né? A palavra sim quer dizer lua, e a palavra ai quer dizer lua, depende do idioma, né? Então, foi lá nesse lugar que era do culto da lua que Deus falou com Moisés, né? Então, foi uma surpresa para Moisés, né? É claro que Estevão não está dizendo aqui, foi no Sinai, que era uma terra estrangeira e era uma coisa pagã, mas eles sabem, né? Não precisa dizer. Então, Estevão vai dizer que foi uma surpresa para Moisés, que Moisés jamais imaginou que Deus iria escolhê-lo, que Deus iria dar essa missão grande para ele, que Moisés não era arrogante, Moisés não buscava o poder, né? Moisés, o tempo todo, foi uma pessoa que, desde criança, desde bebezinho, viveu dentro de um palácio do faraó, poderia, não é, ter esquecido totalmente dos hebreus, do povo escravo, não é? Mas ele não buscava poder, não era arrogante, né? E mesmo assim, Deus disse para ele tirar as sandálias, que esse tirar as sandálias significa despojar-se das suas ideias, da sua arrogância, né, do seu jeito de ser, né, para poder ter um encontro verdadeiro. E Moisés foi escolhido em função do povo, né, eles exaltam muito a figura de Moisés. E Estevão está mostrando que Moisés era um homem comum, né, que se surpreendeu com a escolha de Deus, que se surpreendeu com aquele fenômeno que ele viu, né, que ele nunca imaginava que seria escolhido por Deus, que não buscava isso, né? Eles super exaltam a figura de Moisés, mas Moisés era um homem simples, né? E que, inclusive, teve que lidar o tempo todo com a rejeição dos hebreus, né? Então, Moisés não foi escolhido por si mesmo, mas Moisés foi escolhido para, através de Moisés, Deus libertar o povo. Então, Deus enviou Moisés ao Egito para salvar o povo, para livrar o povo dos seus sofrimentos, né? E era essa a função de Moisés, livrar o povo do sofrimento. E ali ele já está a ponto de introduzir a questão de Jesus, que veio para livrar o povo dos seus sofrimentos, né, para salvar o povo, para tirar o povo de uma situação de escravidão, né? Então, aqui é o centro do discurso, né, a parte mais importante, que é dizer a escolha de Moisés, e que Moisés não era isso que eles pensavam, que a história de Moisés mostra que Moisés era uma pessoa muito humilde. Então, agora nós temos a segunda parte do discurso, né? Podemos, daqui a pouco, já abrir a palavra para vocês, né? Segunda parte do discurso vai ser um espelho da primeira parte, não é de trás para frente. Então, nós temos aqui, por exemplo, a letra D, Moisés é rejeitado, né? E aqui, ó, a letra D da primeira parte, Moisés é rejeitado. Nesse caso aqui, Moisés é rejeitado, né, pelos aqueles homens que dizem, você quer ser nosso chefe, você quer ser nosso juiz, você quer nos matar, como você matou o egípcio. Então, isso aqui. Agora, após aqui na segunda parte, a rejeição de Moisés vai ser mais forte, não é? Essa rejeição de Moisés. Aquele mesmo Moisés que foi rejeitado, né, e teve que fugir, ele foi escolhido, né, por Deus como libertador. Chefe e libertador. Olha só,
aqueles homens perguntam assim: você por acaso quer ser nosso chefe, nosso juiz? E é exatamente isso que Deus quer de Moisés, que ele tenha autoridade sobre o povo, que ele conduza o povo, que ele legisle, que ele julgue, né? A forma do povo viver, né? Então, e é dito que Estevão diz que Moisés fez muitos prodígios e sinais, tanto na passagem do mar, né, porque Estevão está pegando a escritura do jeito que está. Nós hoje sabemos que essa passagem do mar não foi tão miraculosa assim, mas o grande milagre foi que eles conseguiram atravessar naquela região exatamente na hora em que a maré baixou, né? Mas do jeito que está escrito, foi um fenômeno de altas proporções, né? E também Moisés fez prodígios no deserto para que eles não morressem de fome, não morressem de sede. Então, esses prodígios e sinais que Moisés fez, né, antes foi dito que, lá no Evangelho de Lucas, foi dito que Jesus fez prodígios e sinais, e aqui no Atos dos Apóstolos diz que os apóstolos faziam prodígios e sinais e que Estevão fazia prodígios e sinais, né? Então, eles estão correspondendo àquilo que Moisés foi. Quer dizer que Estevão, os apóstolos e Jesus têm mais a ver com Moisés do que esses que estão querendo seguir a lei ao pé da letra, né? Então, ele diz, olha, esse Moisés, ele profetizou que Deus lhes enviaria o profeta semelhante a ele. Está lá em Deuteronômio, né? E Estevão está lembrando a eles, olha, não se esquece que esse Moisés que vocês tanto exaltam, ele profetizou a vinda do Messias, e dizendo que o Messias seria um profeta semelhante a ele, né? Tirado do meio do povo, né? E aí, vamos ver aqui como é que está o versículo 38, né? Então, esse Moisés que esteve, que falou, né? Que lá no deserto, né, esteve com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e também com nossos pais, foi ele que recebeu as palavras de vida para nos transmitir. Então, essas palavras que Moisés recebeu lá no Sinai, para eles foram palavras entregues por um anjo, né? Os mandamentos, a compreensão dos mandamentos, foi tudo dado por um anjo. Lá no texto do Êxodo vai dizer que foi Deus mesmo, né? Mas já na época de Estevão já se diz que foi um anjo, né, que transmitiu todas essas coisas a Moisés, né? E essas palavras, Estevão está dizendo, né? Não são erradas, não são ruins, Estevão não está falando contra a Torá. Essas palavras foram ditas por um anjo, né? Essas palavras vieram de Deus, né? Tanto os mandamentos que Moisés deu, quanto essa profecia, né, de que depois viria um profeta semelhante a ele, né, que seria o Cristo, que todo mundo já, na época de Jesus, já dizia que essa passagem do Deuteronômio, né, é uma passagem que se refere, não é, ao Messias, tá? Bom, aí nós temos agora, na segunda parte, também uma letra C, que veja só, na letra C da primeira parte, eu vou voltar aqui, na letra C da primeira parte, fala sobre os hebreus no Egito, né? Quando José foi levado para o Egito e manteve-se fiel na terra estrangeira, inclusive perdoando seus irmãos, né? E agora, nessa letra C da segunda parte, os corações deles voltam para o Egito. Quer dizer, eles não estão fisicamente no Egito, mas eles querem o Egito. Seus corações estão
com o Egito, né? Eles desejam, eles se recusam a ser salvos por Moisés, a serem liderados por Moisés, e querem estar no Egito, né? No versículo 39 diz assim: mas nossos pais, apesar dos prodígios no deserto, apesar do Mar Vermelho, apesar da lei ter sido dada por anjos, ele diz, mas nossos pais não quiseram obedecer a Moisés. Antes, repeliram-no, e nos seus corações voltaram para o Egito, ao dizerem a Arão, faze-nos deuses que caminhem à nossa frente. Então, quando eles quiseram voltar para o Egito, eles rejeitaram Deus e rejeitaram Moisés, né? E na ausência de Moisés, eles fabricaram deuses, que foi o bezerro, né? Fizeram sacrifícios ao bezerro de ouro. Quer dizer, eles estão tão seguros de que são os defensores de Moisés, que defendem o templo, defendem a Torá, mas seus antepassados rejeitaram fazer a vontade de Deus, recusaram os mandamentos, recusaram a liderança de Moisés. Na hora que Moisés se ausentou, não é? Eles fizeram o bezerro de ouro e fizeram sacrifício ao bezerro de ouro lá no Monte Sinai, que era um monte de adoração de ídolos, né? E eles se orgulharam da obra de suas mãos, do ídolo que foi o bezerro de ouro, né? Tá? Se orgulharam por ter aquele ídolo. Veja, está mostrando aí, Estevão, que na história de Israel, Israel foi mais infiel do que fiel. E agora vem esses que agem como se o povo de Israel fosse a raça pura que sempre foi monoteísta e que sempre fez a vontade de Deus, né? Uma raça extraordinária. Não, Estevão está mostrando pela história. A Bíblia de Jerusalém é interessante porque ela vai colocar do lado do discurso de Estevão todas as passagens bíblicas, não é, do Antigo Testamento que ele está retomando e coloca em itálico, em letra itálica, quando é copiado diretamente do texto bíblico, né? Quando é citado tal e qual está no texto bíblico. Obviamente, Lucas está usando o texto do Antigo Testamento em grego, então nem sempre dá igual, né? Porque nossas Bíblias, em português, o texto do Antigo Testamento é traduzido do hebraico para o português, né? E Lucas está usando não o texto hebraico, mas a tradução grega, então tem algumas diferenças, tá? Daí passamos para a letra B, que vai falar dos judeus exilados na Babilônia. E olha só, o que era a letra D na primeira parte. A letra B, eu vou voltar agora para a primeira parte, né? A letra B, aqui da segunda parte, estrangeiros exilados na Babilônia. Olha, estrangeiros e escravos no Egito. Tá? Então, vocês estão vendo que o discurso é bem construído, tem um centro que não se relaciona com nada, não tem nenhum paralelo, e em volta desse centro tem as ideias, né? As ideias paralelas. Se um lá é estrangeiro no Egito, aqui é estrangeiro na Babilônia, né? Então, e esse centro aqui, que é sobre a vocação de Moisés, não tem paralelo, né? Então, agora nós estamos aqui exilados na Babilônia. Então, por causa da idolatria, Deus se afastou, deixou que eles usassem a liberdade deles para o que ele quisesse. E aí eles cultuaram o exército do céu. Eu coloquei até um link no PowerPoint que vocês vão receber, que vocês podem clicar nesse link ou copiar e colar esse link. Tem um texto em inglês sobre o que é o exército do céu. O exército do céu é a adoração dos astros, né? São Tsabá, né? Tsabá é a estrela, né? Tsabá Hashamai, né? Que é as hordas, né? Celestes, né? Então, são os astros.
né? E às vezes é chamado de Sabaotes, são os astros. Ao mesmo tempo, a palavra Sabaotes quer dizer exército, e ao mesmo tempo quer dizer os astros, a plural de astro, né? Tá? Em hebraico, qualquer que seja o astro é feminino, né? O sol é feminino, a lua é feminina, as estrelas são femininas, as constelações são femininas, tudo Sabá. E Sabaote é o plural. Pode dizer, Dora. Seria algo parecido com a astrologia? A astrologia, na antiguidade, não havia diferença entre astrologia e astronomia, né? O conhecimento dos astros era chamado de astrologia. Era um conhecimento, de certa forma, científico, porque era pela observação, né? E era também um conhecimento religioso. E era muito compreensível, porque a vida das pessoas na antiguidade era uma vida de uma sociedade agropastoril. Não era uma sociedade moderna, uma sociedade industrial, tecnológica. Era uma sociedade que plantava e que cuidava de animais, domesticava animais. Então, precisava sempre da observação dos astros. Era uma sociedade que, para navegar, tinha que se basear pelos astros, porque não havia bússola, posição dos astros. Para andar no deserto, tinha que observar a posição dos astros, porque não dá para dizer, dobra naquela duna à esquerda, porque a duna está hoje lá e amanhã não está de novo, né? A duna de areia. Então, por exemplo, um deserto como o deserto da Arábia ou o Saara, só se atravessava pela observação dos astros, posição dos astros. E para plantar, era quando uma constelação. Então, as estações eram marcadas pela visibilidade das constelações, né? Então, para plantar era uma constelação, para colher outra constelação, para mudança de qualquer estação, inverno, verão, etc., primavera, tudo era uma constelação mais visível. Então, os astros regiam o ciclo da natureza e, por isso, regiam a vida humana, né? Tá? Então, a partir daí, esse conhecimento também se torna um conhecimento religioso, já que rege, né, a vida humana, os astros influenciam nas decisões, no humor, etc., do ser humano. Então, se tornava também uma coisa religiosa, que era compreensível. Não é compreensível uma pessoa inteligente ler o horóscopo no jornal, porque, inclusive, eu tinha uma amiga que trabalhava no jornal e que dizia que, e hoje tem blog, né, e que dizia que ela pegava qualquer mensagem positiva e dizia, Libra, hoje tudo vai dar certo na sua vida. Aproveitava para dar uma mensagem positiva para as pessoas e nem sabia o que estava dizendo direito a respeito do signo, né? Então, a gente tem que ter um discernimento de não ficar procurando sites de astrologia, etc., porque as pessoas não estão muito na observação dos astros hoje em dia, né? Então, acreditar em qualquer coisa que se escute ou que se leia é uma ingenuidade, né? Mas na antiguidade eles realmente observavam e se dirigiam e viajavam e decidiam quando iam casar, quando não iam, porque dependia das estações, dependia de várias coisas e os astros estavam envolvidos em tudo isso, não é? Só que a adoração dos astros é uma coisa mais aprofundada, que significa que tem esses astros, Sol, Lua, estrelas, constelações, como divindades mesmo, né? E aí tem culto para elas e tudo mais, né? Sacrifícios e tudo mais. Então, é uma coisa que nós não temos uma informação direta, né, no Antigo Testamento, de que lá no deserto, e que depois o povo de Israel cultuou astros, né? Tem uma coisa do profeta Jeremias que fala sobre a rainha do céu é a lua, né? Que era muito adorada no Egito e que alguns de Israel adoravam a rainha do céu, né? Mas, assim, de uma maneira geral, nós não temos, mas Estevão e Lucas têm essa informação que talvez tenha vindo pela tradição oral, né?
Então, é muito interessante que Lucas vai citar o profeta Amós, né? E vai dizer aí, citando o profeta Amós, né? Mas vai citar o profeta Amós a partir da Septuaginta, ou seja, vai citar o texto grego, né, do profeta Amós 5, 25 a 27, mas na tradução grega, né, que vai dizer que a causa da idolatria, né, por causa da idolatria, foram parar no exílio na Babilônia, né, que a causa da ida da Babilônia foi exatamente essa idolatria. Né? E Amós fala sobre a partir Atos 8, né? Não, Atos 7, segunda parte do versículo 42, né? Que diz assim, como está escrito no livro dos profetas, acaso me ofereceste vítimas e sacrifícios durante 40 anos no deserto, ó casa de Israel? Claro que não podiam, né? Não estavam plantando, não estavam tendo o que comer, comiam maná, cordonizes, comiam o que o deserto dava, né? Como que iam fazer sacrifícios a Deus? Não precisavam, né? Aí ele diz, mas entretanto carregastes a tenda de Moloque, que era um deus, uma divindade estrangeira, e a estrela do deus Refã, não é? Outra divindade estrangeira, figuras que havias feito para adorar. Quer dizer, o profeta Amós está dizendo que no deserto não adoraram só bezerro de ouro, né? Mas adoraram outros deuses. Por isso eu vos deportei para além da Babilônia. Então, ele concentra isso, da forma como foram levados ao Egito, e se tornaram escravos no Egito, agora são levados à Babilônia e são exilados lá e não podem voltar, não é? Não podem voltar para a terra de Israel. E aí nós temos a letra A, que é a posse da terra prometida, que lá na letra A da primeira parte era a promessa de Deus a Abraão de que ia ter, né, a terra e filhos, né? E aqui a posse da terra leva à construção do templo, né? Então ele vai dizer, ora, tudo bem, entraram na terra de Israel, né? E construíram, levaram o santuário que eles tinham no deserto eles tinham uma tenda que servia de santuário, era uma tenda móvel, dentro dela estava a Arca da Aliança, né? Estava o candelabro de 7 braços, estava um altar do incenso, né? Por exemplo, para queimar o incenso, era tudo muito, muito assim, digamos, simples, né? Porque, afinal de contas, era uma coisa no deserto. E esse tabernáculo entrou na terra de Israel, né? Quando eles possuíram a terra de Israel. Mas esse tabernáculo, Estevão vai dizer, ele não é o lugar onde Deus mora. Né? Moisés teve uma visão, em Atos 7, 44, vai dizer, Moisés teve uma visão, Deus deu uma visão a Moisés e diz, olha, Moisés, faz assim, né? Quer dizer, o santuário no deserto é uma cópia mal feita de como seria um santuário celeste. Né? E é interessante que isso que Estevão está dizendo é dito também na carta aos Hebreus. Né? Na carta aos Hebreus também é dito que esse santuário é uma cópia, aquela tenda no deserto era uma cópia do santuário celeste, que é uma coisa que está ali no Êxodo 25:40, né? No Êxodo 25:40 é dito que Deus deu uma visão a Moisés. Né? Então, quando entraram na terra, levaram aquela tenda que tinha a Arca da Aliança, né? E aí Deus lhe deu a posse da terra, e Davi foi o primeiro, século depois da entrada, quando Davi era rei, né? Davi foi o segundo rei, Davi quis construir o templo, uma casa para o Deus de Jacó. Por quê? Porque o patriarca Jacó, séculos e séculos e séculos antes de Davi, teve uma visão de uma escada onde os anjos subiam e desciam. Né? Quando ele estava fugindo para Mesopotâmia, né? Ele estava fugindo do irmão dele, ele teve esse sonho. E ele queria construir, ele chamou aquele lugar onde ele sonhou de Betel, quer dizer casa de Deus. Bet
é casa, El é Deus, né? Então, chamou de Betel. Então, Davi, diz Estevão, quis construir uma casa para o Deus de Jacó, porque era um sonho de Jacó construir uma casa para Deus, né? Mas ele não construiu. Quem construiu foi Salomão. Salomão construiu o templo, mas Salomão não construiu um templo para Deus habitar. Deus não habita no templo, né? Então, aí, ele vai citar o profeta Isaías, a partir do versículo do capítulo 7, 49, ele vai citar o profeta Isaías. A partir do 48 é interessante, porque Estevão diz: entretanto, o Altíssimo não habita em obras de mãos humanas, como diz o profeta. Aí ele vai citar Isaías 66. O céu é o meu trono, e a terra é o estrado de meus pés. Que casa me construireis, diz o Senhor? Ou qual será o lugar do meu repouso? Não foi minha mão que fez tudo isso? Nem o céu é o lugar de Deus. Né? O céu é o trono de Deus. Né? A terra é aquela almofadinha que os reis tinham para colocar, sentavam no trono e tinha um estrado para colocar os pés. Como eu estou aqui para não ficar com as perninhas inchadas, né? Tem um apoio para os pés. Passo o dia todinho aqui sentada dando aula, tem que ter alguma coisa para os meus pés. Né? Então, a terra é como se fosse a almofadinha aí, o estrado, né? Um apoio para os pés, os cabelos, né? O escabelo, o lugar de apoiar os pés. Não é um lugar para Deus morar. Né? Então, Deus não mora. Estão defendendo tanto templo, mas é o Antigo Testamento que mostra que Deus está para além da terra de Israel, está para todo mundo, né? Que Deus se revela em qualquer lugar onde Ele quiser, para qualquer pessoa que Ele quiser. E que não é um lugar específico em que se adora a Deus, a ponto de, se a pessoa disser, olha, eu posso adorar em outro lugar, ter que ser apedrejado por blasfêmia, porque está falando contra o templo. Então, vocês podem ver que aqui nesse discurso de Estevão, em nenhum momento ele falou contra o templo, nem contra a Torá. Ele só mostrou que os israelitas nunca obedeceram a Torá. Sempre houve rebeldes. Né? Em cada geração, a maioria era de rebeldes. E que Deus se revelou aos israelitas onde quer que eles estivessem, né? Inclusive antes de existir o povo de Israel, Abraão, ele se revelou fora daquele lugar. Não existe lugar sagrado. Né? Todos os lugares podem ser sagrados, depende da intenção dos corações. Né? Todos. Quando acontecia algo muito grave na empresa que eu trabalhava antes, de entrar na casa religiosa, há mais de 30 anos atrás, eu ia para um banheiro horrível, um banheiro fedido todo, e ali eu sentava naquele vaso e orava a Deus, clamava que desse a paz, que desse a concórdia, que apaziguasse os corações, que ali era a minha capela. Né? De trancar ali, e ali eu orava. Né? Saía dali e continuava trabalhando. Certo? A permissão que eu tinha era para ir alguns momentos no banheiro. E era ali que eu orava para pedir a Deus, meu Deus, põe a tua paz aqui no meio desse povo, né? Que aqui haja a tua paz, tua luz, que tu possa fazer na vida desse pessoal alguma coisa, que eles parem de se odiar, de se agredir, de concorrer uns com os outros, de querer o mal uns para os outros. Né? Então, não existe esse lugar sagrado em que só aquele lugar seja o sagrado. Né? E que Deus não fale com a pessoa, Ele fale através dos corações. É nos corações que nós nos encontramos com Deus. E é isso que esse discurso de Estevão vai deixar bem claro. Né? Não é falando mal, é falando o que realmente é. Né? E é isso que acontece, é isso que funciona. E aqui nós temos o encerramento, que é essa moldura, né? A moldura teve uma moldura para iniciar, né? Tem uma moldura aqui para enquadrar o discurso. E nessa moldura, Estevão faz um apelo,
uma exortação, um apelo. Né? E ele vai dizer assim, ó, esse povo foi de dura cerviz, né? Dura cerviz quer dizer que não se curva, aqui a nuca dura, né? Não obedece, né? Não se submete, né? E é um pouco do que vai ser dito depois a respeito de Saulo, né? Que ele é rebelde, né? Então, esse povo que se vangloria da circuncisão, né? Que diz que os outros povos não são circuncidados, ele vai dizer assim, o povo de Israel, na sua maioria, é incircunciso de coração e de ouvido. Né? Quer dizer, o que é a circuncisão? É uma marca de que se pertence a Deus. É um símbolo de pertença a Deus. Agora, se a pessoa não abre o coração para fazer a vontade de Deus, se a pessoa não escuta a palavra de Deus, não escuta as inspirações que Deus dá, né, sobre sua própria vontade, é incircunciso de coração. De que adianta ter, né, uma marca no órgão genital? De que adianta? Se o coração não está voltado para Deus. Né? Então, sempre resistindo ao Espírito Santo, desde os tempos dos ancestrais. No passado, perseguiram e mataram os profetas que anunciavam a vinda do justo. O povo não é justo, porque o povo não se ajusta à vontade de Deus, em sua maioria. Durante todas as eras da história de Israel, o povo não se ajustou à vontade de Deus, não quis ouvir, não quis dar atenção. Né? E aí se voltou contra José, se voltou contra Moisés, se voltou contra os profetas, mataram os profetas que anunciavam a vinda daquele que é justo e que, né, supõe-se Cristo. Né? E agora... Quer dizer, eles sempre foram traidores e assassinos, porque o mais grave na história de Israel não é que os outros povos estejam guerreando contra Israel. O mais grave na história de Israel é que, a partir de José, que é o neto de Abraão, né, que é o bisneto de Abraão, é o filho de Jacó, bisneto de Abraão, a partir do bisneto de Abraão, é o povo contra o povo, né? Os irmãos de José traíram José. Os parentes de Moisés traíram Moisés. Né? Os mais íntimos dos profetas traíram os profetas. E aí, então, está dizendo o quê? Que agora traíram Jesus. É óbvio, não precisa nem dizer, eles não são burros. Quem tá ouvindo Estevão são pessoas muito inteligentes, né? Então, se tornaram traidores e assassinos ao longo da história dos seus próprios parentes, né? Desde o passado até agora. Receberam a lei por meio de anjos e não guardaram. Então, isso aí é que vai ser o motivo, esse final aí para fechar, porque não tem argumento, porque ele passou pela história de Israel toda, mostrando a verdade. Então, não dá para dizer, não foi assim, porque está escrito. Então, o que é que resta? Silenciar com a morte. Então, eles ficam, o versículo 54, que a gente vai começar na próxima semana, diz assim, ouvindo isto, tremiam de raiva em seus corações e rangiam os dentes contra eles. Tornaram-se feras, né? A fúria era demasiada. Né? Então, é aí que mostrou o erro, né? Que mostrou que ao longo da história, não é só um, nem dois, nem três, mas são gerações e gerações que têm uma história de infidelidade, que não são fiéis de jeito nenhum, que tem só essa pose de guardar a Torá e de defender o templo, como se a pessoa que fizesse alguma coisa no templo fosse melhor do que outra que nunca vai ao templo, né, porque morava fora de Israel. Só existia um templo. Até para quem mora na terra de Israel e ao templo, dependendo do lugar onde morasse, era um absurdo. Né? Imagina quem está espalhado pelo estrangeiro, naquelas condições de mais de 2000 anos atrás.
né, viajando a pé, viajando com muita dificuldade, quantos meses não levava para chegar até lá. Então, isso é o discurso de Estevão. Queria ouvir vocês um pouquinho, né? Nós temos um tempinho aí, mais ou menos, nós temos aí uns 10 minutos, né, para que vocês possam se expressar. Pode dizer, Lenira. Eu fico pensando, tá me escutando? Estou, tá. De como, assim, a inteligência para ele trazer toda essa situação, todo esse histórico, né? E, na verdade, a inspiração, como ele estava inspirado, né? Porque ele expõe tudo ali, é muito incrível como ele consegue trazer nessa história a coisa mais importante, né? Exatamente. Fico abismada mesmo. Com essas informações, são incríveis mesmo, muito bom. Eu gostei de estudar o tema, gostei demais, né? Eu gostei muito mesmo. Obrigada. De nada. Temos aí a Dor e depois a Ângela. Eu só tenho gratidão pela senhora e pela oportunidade de estar aqui lhe ouvindo, porque eu não tinha lido todo esse texto aqui no Atos dos Apóstolos, mas eu já li Paulo e Estevão umas 3 vezes e não tinha compreendido a magnitude desse discurso de Estevão, né? Como a gente precisa de uma pessoa que tem o conhecimento que a senhora tem para tirar o espírito da letra, como diz o Haroldo, né? Porque como agora as coisas na minha mente tomam o seu devido lugar, cada informação encontra o seu espaço adequado, o quebra-cabeças agora se completa. Então, gratidão pela oportunidade. Fico feliz, muito feliz, que bom, né? Ângela e depois Mônica. Sobre quando a senhora põe aqui, né, Amós, aí a senhora põe na 70, porque no hebraico está diferente? Tem um pouco de diferença, sim. Isso é um quiasmo, né? É porque, como Lucas usa o texto grego, então o que acontece? O nosso atual livro de Amós, ele é traduzido do hebraico, né, para a língua vernácula, né, lá no Antigo Testamento. E a tradução para o grego já tem um pouquinho de diferença, claro, porque é muito difícil colocar conceitos hebraicos numa mentalidade grega. Então, eles têm que fazer um jeito de passar a ideia o mais fiel possível, mesmo usando outras palavras. E aí, então, Lucas cita o texto em grego, né, de Amós, e aí, então, a tradução para o português desse texto, né, do Atos dos Apóstolos, fica de um jeito, e do texto hebraico tem um pouco de diferença, né? Inclusive, até, às vezes, tem diferenças em capítulos e versículos, nos números, né? Às vezes tem diferença também, né? Então, a gente tem que saber, mas às vezes a diferença não é tão grande, mas eu gosto de colocar, né? Porque aí a pessoa diz, não, eu não achei isso lá, né? Em texto de Amós, mas é porque no Atos dos Apóstolos está copiado diretamente do grego. Né? Aí no Isaías, a senhora não botou no 70. Aqui mas também. Não. Todas as citações, eu deveria ter colocado. Não, que eu fiquei assim, será que de onde eles traduziram, né? Colocaram, e aqui do Isaías pegaram do hebraico, aí eu fiquei na dúvida. Não, todas as citações que o Estevão faz aqui, né, nesse discurso, né, todos aqui na Bíblia de Jerusalém tiverem em itálico, dentro do discurso de Estevão, é porque está tirado diretamente da tradução 70. do 70, né? Tá citando literalmente o texto bíblico. Só que
É a versão grega. No 51, aí está lá, sempre resistis ao Espírito Santo. Está ao Espírito Santo também em grego? Ou essa aqui já é uma tradução levando para o lado da teologia? No versículo 51, que você 51, no 51 no final. Tem assim, homens de dura cerviz e circunciso de coração e de ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Aí até a Bíblia de Jerusalém está dizendo que resistir ao Espírito Santo é resistir à palavra inspirada de Moisés e dos profetas, né? Que Moisés e os profetas estariam inspirados pelo Espírito do Santo, né? De Deus, né? Porque aquilo que a gente diz, Espírito Santo, em português é uma abreviatura. Em todo momento, seja em hebraico, seja em grego, é Espírito do Santo, né? Espírito do Senhor. O Santo é Deus, Pai, Deus, Criador, né? Então, é o Espírito do Santo. Assim como quando a gente diz Jesus Cristo, em todo lugar da Bíblia, Jesus é o Cristo, né? Jesus é o Messias, é o Cristo esperado. E a gente diz simplesmente Jesus Cristo, porque engole o verbo de ligação, né? Certo. E todo esse trecho, né, que é feito que ele fala, isso seria um quiasmo, né? Como a senhora colocou ali, é um quiasmo. Tá ok, muito obrigada. Vamos ouvir a Mônica. Irmã, durante todo o discurso de Estevão, né, aqui na Bíblia, não está escrito se Paulo, acho que não está evidenciado, pelo menos eu não vi, se está evidenciado que Saulo estava lá escutando. Uhum. Não. Há indícios de que ele pudesse ter escutado o discurso de Estevão? Sim, há indícios, porque ele vai estar na execução e ele vai ter uma responsabilidade muito grande na execução, que nós veremos na próxima terça-feira. Então, para ele ter essa responsabilidade que ele teve na execução de Estevão, no apedrejamento, ele tinha que estar presente nessa situação. Por que Lucas não diz? Porque Lucas não quer acusar Paulo, ele não quer que as pessoas, os leitores, tenham uma visão negativa sobre Paulo, né? Que Lucas quer que eles tenham uma boa memória do Paulo que evangelizou o mundo inteiro, que essas coisas todas. O próprio Paulo é que nas suas cartas ele diz perseguidor, né? Lucas quase não menciona isso, menciona assim brevemente, e logo depois que Lucas menciona essa brevemente, essa notícia breve sobre Paulo perseguidor, ele já coloca a conversão de Paulo no capítulo 9, né? Então, ele não quer se deter no Saulo errado, ele quer mostrar, né, você vê que Lucas faz o possível para que a maior parte do Ato dos Apóstolos, Paulo já esteja em atividade cristã, né? Porque no capítulo 9 do Ato dos Apóstolos, Paulo tem a experiência em Damasco, e a partir dali, dos 28 capítulos de Atos dos Apóstolos, né, somente 8 capítulos não falam em Paulo, né, o restante tudo é Paulo. Então, são 20 capítulos sobre Paulo e 8 capítulos sem Paulo, né? Então, poderia até ser chamado de Atos de Paulo em vez de Atos dos Apóstolos. Né? Tá, muito obrigada, irmã. Eu não consegui ativar a minha câmera, não sei por quê. Tá bom, mas deu para ouvir. Silvia Caruso. Irmã, eu não entendi muito bem, se a senhora puder explicar melhor para mim, a questão do rosto dele parecer de um anjo. O significado isso, da questão. Sim. Quer dizer que Estevão se assemelha a Moisés, não é? Moisés, quando ia no alto do monte para orar, né, que aqui, lá no Êxodo e em outros livros, né, do Pentateuco, como Levítico, Números, falam que Moisés falava com Deus, né? Aqui, já nessa época de Estevão, já diz que ele falava com um anjo enviado por Deus, representante de Deus.
Então, quando Moisés descia do monte, depois dessas experiências, Moisés vinha com o rosto iluminado, né? Então, o rosto de Moisés parecia o rosto do anjo. O que seria o rosto de um anjo? Uma coisa transfigurada, né? Uma áurea, né? Ou auréola, depende de como se chama, né? Iluminado, né? Então, o rosto dele pareceu bastante iluminado, transfigurado, para que eles, não é, desistissem daquilo que se propunham, né? Então, foi uma experiência, foi um fenômeno para que eles fossem convidados a desistir daquilo que eles propunham fazer, mas eles não pararam, se impactaram, né? Aí o sumo sacerdote perguntou: isso é verdade o que estão dizendo? E Estevão começou o discurso. Ao longo do tempo do discurso, eles foram se convencendo, né, do erro, né? E aí não podiam suportar mais isso, e o orgulho não permitia que suportassem, entendeu? Então, resolveram apedrejá-lo como blasfêmia, né? Não sei se deu para entender isso aí. Deu sim. Isso que a senhora falou de que era para eles mudarem fez bastante sentido. Porque tanto no início do discurso, quer dizer, antes de Estevão começar a falar, esse fenômeno, né, da transfiguração de Estevão, do rosto dele ficar iluminado, é um convite, né, a ver que Estevão tem razão. E no final, né, quando Estevão está sendo apedrejado, ele também tem uma visão, né, e ele pede perdão a Deus pelos que estão apedrejando, né, e mesmo assim eles não param, eles estão bastante obstinados. Antes e depois, né, eles têm chance de parar, mas eles vão até o fim. Rita Vasconcelos, como é que tá Sobral, terra quentinha, que tá tão frio. Terra quentinha, sim. Tudo bom, irmã Ilha? Tudo bom. Que prazer estar aqui com a senhora. Quando a senhora diz assim, que essa visão do Estevão seria como se uma chance para que eles mudassem. Também lá na última ceia, Jesus dá a última chance também para Judas mudar. Até o pão ele mostra a ele. Isso mostra a dificuldade que a gente tem de se reconhecer, de vencer esse orgulho? Seria assim? Às vezes o coração fica muito obstinado, né, Rita? E a pessoa não consegue realmente dar um passo da mudança, porque vai exigir, né, muita coisa, vai exigir que a pessoa refaça seus conceitos, que ela refaça suas posturas, que ela perca poder, né, que ela vai exigir muita coisa, e tem gente que não está disposto a isso, né? Veja que Saulo, para realmente ter a experiência, Saulo foi quebrado de todo jeito, quer dizer, o coração de Saulo teve que ser, né, fragmentado por várias situações, né, que fez com que ele realmente, naquele encontro, ele teve que ficar cego para ele saber que ele sempre foi cego, né? Que ele nunca conseguiu ver ali a verdade, e só se orgulhando, só perseguindo, só com excesso de zelo, né? Só achando que os outros estavam errados e ele estava certo. Então, Saulo é como esse da sinagoga dos libertos, porque Saulo é um judeu helenista, é um judeu de Tarso, nascido fora de Israel. E esses alunos fariseus, né, eles que vinham de fora, eles sofriam preconceito, então eles tinham que mostrar que eram melhor do que os outros, que eram mais inteligentes, que eram mais dedicados. Como Saulo disse, eu superei em muitos meus companheiros no estudo, né, na lei farisaica. Então, é difícil. Né? Então, isso quer dizer também que nós, muitas vezes, estamos na mesma situação. Deus nos dá sinais e a gente não faz de conta que não está entendendo o sinal, né? E aí continua na mesma. Aí, então, um alerta para a gente ficar mais atento
aos sinais que Deus dá para nós, né, que pede alguma coisa de nós, às vezes uma virada, né, uma mudança na vida. Ainda está tempo de eu dizer só uma coisinha? Diga, Mônica. Bom, Dá tempo. é interessante, irmã, que eu passei a ter no meu coração, passei a sentir o Paulo de maneira diferente a partir das suas aulas. É incrível, eu não gostava de São Paulo. Eu achava São Paulo muito dono de si, arrogante, né? Muito teimoso. Não só antes de sua conversão, mas até mesmo a sua conversão, depois, porque eu dizia que ele dizia que, quando ele disse que me imitar, né? Que fosse exemplo, que ele era o exemplo, porque... Seja meus imitadores. Meus imitadores. Arrogante. Aí eu pensei que é uma arrogância tremenda. Como é que alguém pode dizer ser meu imitador? E eu gostava mais de São Pedro, eu me identificava mais com São Pedro. São Pedro vacilante, o que negava, mas que voltava, sabe? Então, assim, eu passei a ter um pouco mais de simpatia por São Paulo depois de suas aulas, graças a Deus. Né? Era só para dar esse testemunho. Muito obrigada. Mas Paulo não é fácil mesmo, não. Ele mudou muito, né? Ele mudou radicalmente, de postura e tudo, mas ele não deixou de ser ele, né? Ele tinha um temperamento de alguém altamente decidido, inteiro em tudo, ou 8 ou 800, né? Então, 100% em tudo que faz, né? É um trator, sai da frente que eu estou passando, né? Então, se não fosse com esse tipo de temperamento, ele não teria ido até o fim, conseguido, com tantos adversários, com tantas perseguições, com tantas coisas, né? Ele não teria conseguido. É exatamente porque ele era do jeito que ele conseguiu, mas ele era uma pessoa tão decidida, ele preferiu romper com o companheiro, né, Barnabé, que foi o responsável pelo início dele, por causa de Marcos, que não deu conta, era um jovem, não deu conta da rigidez da viagem que estava fazendo com Paulo, né? E aí ele disse, não dou conta, vou voltar. E Paulo disse, eu não volto 1 milímetro, né? Então, Barnabé voltou com o rapaz e a partir dali, cada um seguiu o seu caminho. Então, quer dizer, uma pessoa muito decidida, mas ele sentia que o tempo era curto, que ele tinha perdido muito tempo e que ele tinha que evangelizar, né? Então, ele foi escolhido exatamente assim, porque ele é turrão mesmo. Verdade. Então, Deus realmente precisou derrubá-lo do cavalo. Né? E várias vezes, mesmo depois de se tornar um missionário cristão, ele teve que ser mais flexível, né? Teve que, algumas vezes, voltar atrás a algumas coisas que não deu certo, que não dava certo. Mas isso aí é a carta aos Coríntios, e aí é outra coisa. Mas então, fico feliz, porque nós tivemos um tempo para conversar, que é muito importante para mim, que vocês falem, que eu não fique só expondo o conteúdo, e aí a gente se encontra, então, temos mais um encontro que vai ser muito bom, que é exatamente esse desfecho, né? O momento em que Estevão dá a vida vai ser o primeiro mártir do cristianismo, né? Que é uma coisa assim, muito bonita para a gente estudar, né? Muito significativa. Esse encontro dos dois gigantes, né? Saulo e Estevão. Tá bom. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada, irmã. Boa noite. Muita paz para todos. Boa noite. Maíla, obrigada, viu? Maravilhoso. Muito bom. Irmã, eu estou fazendo estudo do Apocalipse que a senhora deu, aula. Sim. E da Torá 1, Torá 2. Sim. Ajuda muito a entender mais ainda. Que bom. Muito feliz. Que bom, fico feliz, que bom.
Boa noite, minha gente. Boa Tudo noite, de bom. gente. Boa noite, Maíla. Boa Obrigada. noite. De nada. Vou parar aqui a gravação.